Quem está feliz, dê um aleluia. Amados irmãos, ouvintes da palavra do Senhor. Amém? Nos foi dado um tema, irmão, seja forte e corajoso. Quando a gente entra neste texto, ao qual está descrito e relatado no livro de Josué, o 6º livro da Bíblia Sagrada, sabemos que Josué ele foi o sucessor de Moisés. Todos nós conhecemos e temos discernimento acerca de quem foi Moisés. Moisés ele é um homem que dispensa comentários. E quando Josué ele é chamado, pastor Gilson, para o suceder, é bem verdade que Josué ele estava passando, olha para cá, irmãos, ele estava passando por um momento de luto. Josué tinha acabado de perder a pessoa que, quem sabe, a pessoa que ele mais amava na terra. Josué, ele tinha perdido o seu mestre, ele tinha perdido o seu líder. Josué, ele tinha perdido o seu pastor. Josué, ele tinha perdido, irmãos, a sua referência de homem de Deus. Então agora Josué ainda no seu luto, entristecido, chorando, juntamente com o povo de Israel, Deus vai chamar Josué. Josué nunca tinha ouvido a voz de Deus, mas no momento de tristeza, no momento de angústia, foi onde Josué ouviu a voz de Deus pela primeira vez. Presbítero Daniel, o que o Senhor quer dizer com isso nessa noite? Talvez a gente espera ouvir a voz de Deus, irmãos, nos momentos em que a gente está alegre, nos momentos em que as coisas vão bem, mas talvez Deus permite a gente passar por angústias, talvez Deus permite a gente passar por percas, talvez a gente passa por situações que a gente não compreende, mas é Deus querendo falar conosco. Talvez as coisas vão tão bem que a gente não está mais sensível ao Espírito Santo e a gente não consegue mais ouvir o Espírito Santo nos chamando para orar. Talvez quando tudo vai bem a gente não consegue ouvir a voz do Senhor nos chamando para uma grande obra. Talvez quando tudo vai bem a gente não consegue ouvir a voz de Deus nos chamando para uma consagração. E talvez é nos momentos de tristeza, nos momentos de angústia, talvez nos momentos de perca que a gente vai ouvir a voz de Deus. Aleluia. E agora Josué, irmãos, ele ouve a voz de Deus. E quando Deus fala para Josué que tinha um povo para ele cuidar, quando Deus fala para ele que ele ia liderar aquele povo, ele afasta para trás, ele recua. Ele fala: Senhor, eu não consigo, eu não dou conta. E Deus olha para ele e fala: esforça-te, tem de bom ânimo, porque assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Esforça-te, tem de bom ânimo. Esforça-te, tem de bom ânimo. Ter bom ânimo é o segredo, irmão, da nossa vitória. Amém? Agora você vai compreender melhor. Então agora Josué, ele vai liderar aquele povo. Depois de ouvir a voz de Deus, de ouvir a chamada de Deus, Josué, ele se levanta, irmãos. Ele se levanta e ele vai adiante com aquele povo. E depois que Josué, ele ouve Deus falar, ele recebe uma promessa. Que onde ele, olha para cá por gentileza, eu vou encerrar às 9 horas, mas eu gostaria que os irmãos prestassem bastante atenção. Quando Josué ele aceita, irmãos, tomar a direção daquele povo, Deus faz uma promessa para ele. E fala: Josué, onde vocês colocarem a planta dos seus pés, toda a terra que vocês pisarem, eu darei a vocês como herança. Glória a Deus. A Bíblia diz que a primeira cidade que eles se deparam é a Jericó. E quando eles chegam diante daquela cidade, era uma das cidades mais fortalecidas da antiguidade. Os seus muros eram enormes, eram largos, e não tinha ninguém que conseguia penetrar aqueles muros. Jericó era uma cidade terrivelmente forte. E quando o povo chega diante dali, o povo já desanima. Mas só que Deus agora vai dar para Josué uma estratégia. Deus agora vai dar para Josué uma estratégia para que eles possam adentrar naquela cidade. Porém, pastor Gilson, quando eles passam por Jericó, todo mundo conhece a história, que durante 7 dias eles rodeiam as muralhas, rodeiam a cidade, e no 7º dia Deus ele derruba aquelas muralhas. Eles não pegam aquela cidade como herança, eles passam por aquela cidade e Josué amaldiçoa aquela cidade. Amém? Aí eu começo a minha mensagem aqui em Marcos capítulo de número 10. A Bíblia vai nos dizer que nessa mesma Jericó,
Uma Jericó que foi amaldiçoada por Josué, uma Jericó onde não tinha uma credibilidade no meio da sociedade. Um homem por nome Herodes vai fundar uma outra cidade próxima àquela cidade de Jericó, e vai dar o mesmo nome de Jericó. Então os irmãos vão notar que aqui no início a Bíblia vai dizer que eles estavam indo para Jericó, mas só que ao mesmo tempo a Bíblia vai dizer que eles estavam saindo de Jericó. Então não tem como a pessoa entrar e ao mesmo tempo sair de um lugar. Então aqui o que significa, irmão? Que eles estavam saindo da Jericó, que foi amaldiçoada por Josué, e estavam entrando na Jericó, que foi edificada e levantada por Herodes. Herodes, que edificou uma cidade para sua rainha, para sua esposa. Ele edificou uma cidade somente para ela. E a cidade de Jericó que Herodes fundou, que ele edificou, era uma cidade comercial. Era uma cidade que rolava muito dinheiro, era uma cidade que tinha pontos turísticos, era uma cidade que era muito linda. Então, de um lado da cidade, de um lado estava Jericó, que era muito linda, e de outro lado estava Jericó, que foi amaldiçoada. Mas entre aquelas duas cidades, tinha ali um encontro que marcou a história da vida de um homem. A Bíblia diz que Jesus saindo daquela Jericó e entrando na Jericó, qual foi fundada por Herodes. Como ali era uma cidade turística e uma cidade que movimentava bastante dinheiro, que movimentava bastante comércio, era comum ter ali pessoas pedintes, pessoas ali que pediam esmolas para poder sobreviver. E aquelas pessoas, para ela poder sobreviver, poder mendigar ali, era necessário ir até o governo. E eles pediam uma autorização para poder mendigar, porque aquela cidade tinha um dono, e o dono daquela cidade era Herodes. Então, quando era fornecida essa autorização, junto com essa autorização ia uma capa. E nessa capa levava o nome, o sobrenome e a família que era pertencente àquela pessoa que estava ali pedindo. Não era uma coisa de qualquer jeito, não simplesmente a pessoa chegava ali na cidade de Jericó e podia pedir. Ela tinha que ter uma autorização para poder pedir. E uma dessas pessoas que estavam ali autorizadas para poder pedir era Bartimeu. Aquele homem que tudo que ele tinha era aquela capa. Tudo que ele tinha era a beira daquele caminho para poder sobreviver. Mas só que o Espírito Santo me trouxe hoje aqui para te dizer que o lugar que Deus tem para você não é a beira do caminho. Muitas das vezes, irmãos, a gente vem para o culto, a gente vem para a igreja, a gente adora, a gente prega, mas a gente está à beira do caminho, a gente não está no caminho. E Jesus me trouxe aqui hoje para dizer que quer que hoje pessoas aqui retornem ao caminho. Aleluia! Que caminho é esse, presbítero Aldenir? O caminho, irmãos, da adoração. O caminho da chamada que Deus te chamou. Não significa que você esteja em pecado, mas talvez você saiu do propósito em que Deus te chamou. E aquele cego, ele estava à beira do caminho. E quando Jesus sai da Jericó amaldiçoada para entrar naquela Jericó que ele estava, a Bíblia diz que depois que ele passava por ali, irmãos, logo subsequente Jesus já ia ser entregue e crucificado. Era a última vez que Jesus ia passar ali naquela Jericó. E quando aquele cego fica sabendo que Jesus estava passando ali, ele sabia, irmão, que seria a sua última oportunidade de poder buscar o que ele precisava, o que ele necessitava. Talvez hoje seja a última oportunidade que Deus está te dando. Aleluia. Quantas vezes Deus fala conosco que a gente não ouve, irmãos? Mas Deus hoje está dando oportunidade para pessoas aqui. E quando Jesus ele entra ali naquela cidade, a Bíblia diz que aquele cego, ouvindo que Jesus estava passando, ele vai começar a clamar. Ele começa a gritar. O interessante é que clamar, o significado de clamar é gritar em alta voz. Aquele homem, irmãos, ele não estava necessitado, ele estava desesperado por um milagre. Ele estava desesperado pela sua cura, ele estava desesperado pela sua bênção. Mas só que quando ele começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. A Bíblia diz, irmãos, que a multidão começa a oprimir ele, começa a tentar calar ele, começa a tentar parar ele.
Mas só que quando a multidão tentava o parar, tentava fazer ele desistir, ele gritava mais alto: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. O que me chama a atenção neste texto, irmãos, é que aquele homem, mesmo que ele era cego, mesmo que ele não enxergava, ele viu uma coisa, meu irmão, que aquela multidão não viu. Enquanto a multidão falava: lá vem Jesus de Nazaré. Enquanto a multidão falava: lá vem Jesus, filho de José. Enquanto a multidão olhava e falava: lá vem José, lá vem Jesus, filho de Maria, aquele cego estava olhando e falando: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Sabe o que é o problema, irmão? Muitas vezes a gente vem para a igreja por causa de um nome, por causa de uma pessoa, e não por causa de Jesus, o filho de Davi. Aquele cego, ele entendeu que quem estava passando não era um homem comum. Aquele cego entendeu que quem estava passando não era qualquer um, mas era Jesus, o Filho de Deus. Ele não enxergava, mas ele viu algo que a multidão não viu. E aquilo chamou a atenção de Jesus. O que chamou a atenção de Jesus não foi o grito, porque grito não chama a atenção de Jesus. O que chamou a atenção não é que ele era cego, porque ele tinha vários cegos ali. Mas o que chamou a atenção de Jesus foi a forma que ele chamou. Não é o grito, irmãos. Não é o tempo, não é o lugar. Aleluia. Mas é a forma que a gente fala com ele, é a sinceridade que a gente fala com ele. Aquele cego, ele enxergou. Mas como assim, presbítero? Ele era cego, como que ele enxergou? Enxergar, irmão, está além de você ver com seus olhos carnais. E aquele cego, ele viu, ele enxergou algo que a multidão não viu, mesmo sendo cego. A maior ceguidão, a maior enfermidade, irmãos, a maior deficiência visual não é a física, mas é a espiritual. É a gente mesmo enxergando, a gente não compreender que quando a gente chega num lugar como esse, Jesus está presente, a gente não enxerga Ele como Filho de Deus. A Bíblia diz que agora Jesus manda chamar o cego. E note que as mesmas pessoas que mandaram ele calar, as mesmas pessoas que fizeram ele tentar ele desistir, irmãos, foi as mesmas que trouxeram ele até Jesus. Irmãos, não interessa se a multidão está querendo te parar. Não interessa se a situação está querendo fazer você parar. Não interessa se o inimigo está querendo fazer você desistir. Não interessa se essa luta está tentando fazer você ficar prostrado. O que interessa, irmãos, é que aquele a quem você está clamando, aquele que você está pedindo socorro, ele não dorme. A Bíblia vai dizer que o guarda de Israel, ele não dorme, irmãos. Ele não pisca, mas a todo tempo ele está zelando e cuidando pelo seu povo. E você pode ter certeza, se você está clamando Jesus, o Filho de Davi, vai chegar o momento, vai chegar a hora que ele vai se levantar ao seu favor. Agora o cego, ele é chamado, mas quando ele vai ter um encontro com Jesus, ele entende uma coisa, mesmo sendo cego. E muitas pessoas que têm a visão não enxergam isso aqui. Para ter um encontro com Jesus, irmãos, muitas das vezes a gente vai ter que abrir mão de alguma coisa. Isso aqui é sério. E é aqui que eu quero trazer a reflexão em cima do tema: seja forte e corajoso. Os irmãos lembram que eu disse que tudo que ele tinha era a capa. A capa, irmãos, não servia apenas para cobrir ele do sol, não servia apenas para esquentar ele no frio. Aquela capa servia também como autorização, aquela capa era o seu ganha-pão. Mas para ele ter um encontro com Jesus, ele teve que tomar uma decisão. E muitas das vezes, para tomar uma decisão, para ter um encontro com Jesus, não é fácil. A gente tem que ter coragem, irmãos. Muitas vezes, para abrir mão de alguma coisa, talvez que o mundo está nos oferecendo, não é fácil. A gente tem que ter coragem. Talvez para falar não para alguém, para poder ter um encontro com Jesus, a gente tem que falar, a gente tem que ter coragem. A gente está vivendo em uma época que a gente tem dificuldade de falar não. A gente tem dificuldade de falar não para as pessoas. A Bíblia fala que é sim, sim e não, não. Vai ter vezes que a gente vai ter que falar não.
Mas para falar não, a gente tem que ter coragem. E aquele cego, irmãos, naquele dia ele teve que ter coragem para abrir mão daquela capa. Qual é a capa que você tem que abrir mão hoje para você ter um encontro com Jesus? Talvez a gente venha para um culto, irmãos, e a gente não tem um encontro com Jesus no culto. Porque a gente não abre mão da capa, a gente não lança fora a capa. Muitas das vezes a gente vem para o culto, a gente volta do mesmo jeito, por quê? Porque a gente não teve um encontro com Jesus. A gente vê pessoas recebendo a presença de Jesus, irmãos. A gente vê pessoas sendo tocadas por Jesus e a gente não compreende porque a gente não consegue. É porque Jesus está olhando, está falando, tem que lançar fora a capa. Você tem que jogar fora a capa. Você tem que ser dependente somente de mim. Quando Jesus mandou chamar aquele cego, ele entendeu, irmãos, que ele não precisava mais da capa. Por quê? Porque Jesus agora ia ser a sua provisão. Jesus agora, irmãos, ia ser a sua dependência. Ei, ele sabia que Jesus agora seria autossuficiente para cumprir na vida dele coisas que ele nunca conseguiu. Aquele homem, ele não nasceu cego. A sua visão foi arrancada quando ele era criança, quando ele era pequeno. Ei, ele um dia enxergou, ele um dia viu. E quando ele viu que Jesus estava passando, quando ouviu falar que Jesus estava caminhando por ali, ele não perdeu a oportunidade. Ele clamou a Jesus, e quando Jesus mandou chamar, ele imediatamente ele se levanta, ele lança fora aquela capa para ter um encontro com Jesus. E Jesus hoje está falando: seja forte e corajoso. Você não precisa de capa, você não precisa de recurso humano, você precisa apenas ser dependente de mim. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. E eu pergunto de novo, qual é a sua capa? Aleluia. Seja forte e corajoso nesta noite. Abra mão desta capa. Você não precisa dessa capa. Você não precisa de recursos do mundo para ter um encontro com Jesus. Hoje as igrejas estão querendo, irmãos, trazer o mundo aqui para dentro. Está querendo trazer recursos lá de fora aqui para dentro para tentar chamar a atenção de pessoas. E hoje a igreja está querendo colocar uma capa, irmãos. A igreja não precisa de capa. A igreja não precisa de máscara. A igreja não precisa de enfeite. A igreja não precisa dessas coisas que o mundo tem a oferecer para ter um encontro com Jesus. Ainda para ter um encontro com Jesus, ainda a senha é a mesma, ainda é só uma: é clamar a Ele, é reconhecer a Ele como Filho de Deus. Não adianta a gente querer trazer capa, não adianta a gente querer trazer recursos, não adianta a gente querer trazer adornos, coisas para tentar maquiar a obra de Deus e tentar enganar o povo de Deus. Ainda o que chama a atenção de Jesus é o clamor. Glória a Deus. E não tem como o pastor Gilson ter um encontro por você. O encontro com Jesus, ele é particular. Pedro Lucas, por favor. O encontro com Jesus, ele é particular, irmãos. Ele é único. Quando aquele cego, ele clama a Jesus, Jesus manda trazer, ele não mandou levar recado para ele. Jesus teve um encontro particular com ele. E aquele cego agora está chegando diante de Jesus. Ele está frente a frente com Jesus, irmãos. E Jesus olha para ele e fala: o que queres que eu te faça? Pensa a honra, irmãos. Aleluia, Jesus. Pensa a honra, você está de frente de Jesus, Jesus te perguntar o que você quer. Jesus, ele está aqui nessa noite. Aleluia. A Bíblia fala em Mateus capítulo 18, versículo 20, que onde tem 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele está no meio. Aleluia. Eu vim aqui no nome de Jesus. Tem pelo menos 10 que vem no nome de Jesus. Então ele está aqui nesta noite. E ele está ouvindo o clamor de pessoas aqui. Está perguntando: o que queres que eu te faça? Aleluia, meu Deus. Como eu disse para os irmãos, aquele cego um dia ele enxergou. A história diz que o seu pai, Timeu, foi um grande general. E quando tentaram se rebeliar, se levantar em Jerusalém, a Bíblia diz que Timeu foi um dos homens valentes que não se entregou,
não aceitou ali a corrupção. E a história vai dizer, os estudiosos vão dizer que agora ele é morto. E para que o filho dele, Bartimeu, não se rebeliasse, arrancaram os olhos dele. Então ele não nasceu cego, ele não é cego de nascença, ele teve a sua visão tirada. Talvez o inimigo, irmãos, arrancou a sua visão, ou arrancou algo precioso de você. E por causa desse algo que arrancou de você, você está à beira do caminho. Você está dependente de uma situação, você está dependente de uma capa. Mas Jesus me trouxe hoje aqui para te dizer que você não vai precisar mais de capa. Aleluia. Porque o que o inimigo tirou da sua vida, Jesus vai te devolver hoje. Glória a Deus. Mas Aleluia. para receber de volta o que o inimigo tirou de você, é necessário que você tenha um encontro com ele. E para ter um encontro com ele, é como eu disse anteriormente, a gente tem que lançar fora a capa. Aleluia, Jesus. Qual é a capa que está impedindo você de ter um encontro com Jesus hoje? Cada um tem uma capa, irmãos. Todos nós temos uma capa. Todo culto a gente tem uma capa. Talvez a gente venha para o culto é uma bênção. Mas talvez no próximo culto a gente já briga com a esposa ou com o esposo. A gente tem um problema no trabalho. A gente recebe uma notícia ruim. E a gente já coloca sobre nós uma capa. E a gente vem para a igreja, irmãos. Talvez escondido debaixo de um terno. Talvez escondido debaixo de um vestido. Mas o que está por dentro está impedindo de ter um encontro com Jesus. A nossa roupa não nos faz ter um encontro com Jesus. A nossa oratória não nos faz ter um encontro com Jesus. A nossa voz bonita não nos faz ter um encontro com Jesus. Para ter um encontro com Jesus, irmão, é sem capa. Quando a gente fala é sem capa, irmãos, significa interiormente. Para ter um encontro com Jesus, a gente tem que abrir mão de coisas que talvez agradem a nossa carne. Para ter um encontro com Jesus, muitas das vezes a gente tem que abrir mão de coisas que talvez vai desagradar a nossa esposa, nosso esposo. Temos que estar ligados em um só propósito, irmãos. E muitas das vezes a gente tem que ser forte e corajoso para falar não para o mundo. Para falar não para as amizades. Muitas das vezes vamos ter que falar não para o nosso irmão. Mas é necessário. É necessário. É necessário para que a gente venha viver o propósito que Deus tem para nós. Se aquela multidão, quando falou para ele calar, se ele tivesse dito sim para aquela multidão, ele não tinha recebido o seu milagre. Ele teve que ser corajoso desde o início. Ele foi ameaçado, irmãos. E quantas das vezes somos ameaçados por fazer a obra de Deus? Mas a gente tem que ser forte e corajoso para receber de volta o que o inimigo nos tomou. O inimigo tem tentado tomar a sua vida, tem tentado tomar a tua paz, tem tentado tomar o seu sossego, tem tentado tomar, irmãos, a sua família. E o que você tem feito? A gente diz sim várias vezes para o inimigo. Quando a gente aceita a seta, quando o inimigo lança a seta, quando ele lança a contenda, muitas das vezes a gente aceita. E a gente tem que aprender e tem que ter discernimento para falar não. A gente tem que entender que a gente foi chamado não para ficar à beira do caminho. E aquele homem, aquele cego, quando ele estava diante de Jesus, ele tinha a oportunidade de pedir tudo. Ele tinha a oportunidade de pedir riqueza. Ele teve a oportunidade de pedir casa. Ele teve a oportunidade de pedir várias coisas, mas ele pediu: Senhor, eu quero te ver. Senhor, eu quero ter vista. A Bíblia diz que Jesus imediatamente devolve para ele a visão. E Jesus fala: agora você pode ir embora. Mas ele não foi embora, ele seguiu Jesus pelo caminho. Aleluia. Mas uma coisa que eu aprendo com este cego: muitas das pessoas recebem o milagre, recebem a bênção, recebem a cura. Mas quando recebem, irmãos, vão embora. E aquele homem tinha o direito de ir embora. Jesus deu para ele o livre-arbítrio de poder ir embora. Mas ele decidiu seguir Jesus pelo caminho. Aleluia, meu Deus. Aleluia. Quem hoje quer seguir Jesus pelo caminho? Coloca de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Você que pode, coloca de pé. Aleluia. Aquela irmã está lá no fundo, quero convidar ela aqui na frente. Chama minha Aleluia. esposa.